Após o reverendo Gessé Aguiar está se apresentando em algumas igrejas, adorando a Deus, pregando a palavra da verdade do evangelho. Segundo ele, né? Thales Roberto aparece. E vejam o que Thales Roberto falou, viu? Nesse conteúdo. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Olha, me siga aqui no Instagram, aí. Eric Ribeiro 153, viu? Amo vocês. Meus amados, vocês estão vendo aí a polêmica, né? Envolvendo o nome de Gessé Aguiar, Camila Barro, Vitória Souza, tudinho, né? Thales Roberto, né? Que deu uma declaração polêmica anos atrás, e ele já se arrependeu. Ele já se arrependeu, viu? Né? Pediu perdão. Porque ele disse que ele era acima da média, o melhor cantor. Ninguém era igual a ele. E Deus mandou ele cantar no mundo secular aí. Deus mandou. Até agora eu não vi música nenhuma dele por aí, né? Mas Deus mandou ele fazer isso. Sair do meio gospel para ir para o meio secular e cantar. Porque os cantores gospel era fraquinho demais para ele. Ele estava acima de tudo. Tinha dinheiro, tinha tudo, né? Mas ele já se arrependeu. Ele pediu perdão, né? A soberba precede a queda. Aí depois dele ver aí, já segue se apresentando nas igrejas aí, ele veio e criticou, viu, essas atitudes aí de Gessé Aguiar e de outros aí também. Vamos ouvir aqui, viu? Nunca foi tão necessário que nós fôssemos de verdade cheios do Espírito Santo, crentes verdadeiros naquilo que a palavra de Deus diz. Porque hoje a verdade é relativizada, existem muitas verdades, muitas coisas sendo ditas, e o cerco vai se fechando e a gente escuta tanta coisa, vê tantas mensagens, e a gente acaba, o nosso cérebro acaba criando o nosso próprio evangelho, né? A gente vai relativizando, criando, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, eu acho que isso é assim, e eu acho que nunca foi tão necessário que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, nunca foi tão necessário que nós buscássemos o Senhor, que nós entendêssemos a palavra de Deus, nunca foi tão necessário que nós tomássemos a forma da obra do Senhor e vivêssemos aquilo que está escrito no livro da verdade sobre nós. E aquilo que Jesus disse para Nicodemos tem mexido muito comigo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O homem inteligente que conhecia as Escrituras, o homem que era velho de igreja e que pensava que sabia tudo, ele disse: Senhor, mas como é possível que uma pessoa entre na mãe e saia e nasça de novo? O que Jesus estava dizendo não era isso. Jesus estava dizendo o seguinte: você pode ser filho de alguém que é bom, mas você nunca vai ser bom. A sua justiça nunca vai poder te salvar. Nascer de novo é transformar, é mudar o espírito que governa a sua mente. A Bíblia fala sobre os espíritos rudimentares que governam, que estão sobre a cabeça dos filhos da desobediência. Ou seja, o nosso pensamento não começa na nossa mente, ele começa nos espíritos rudimentares que governam esse tempo, os filhos da desobediência. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Quando Jesus estava dizendo para Nicodemo, você tem que nascer de novo, ele estava dizendo, você precisa trocar o espírito que governa a sua mente. Ser cheio do Espírito, nascer do Espírito, permitir que o Espírito gere os frutos do Espírito em você. Ainda que você conheça a palavra, ainda que você viva a palavra, ainda que você ande na palavra, e que você pense que você sabe muito, que você é muito inteligente, você precisa nascer de novo. Você precisa permitir que os frutos do Espírito fluam em você. E esse fruto só pode fluir de você se o Espírito Santo colocar. Nunca foi tão necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos de mais músicos bons, nem de músicas maravilhosas. Nós não precisamos de visualizações em músicas que cantamos sobre Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Obreiros poderosos que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Pessoas que caem e se levantam e são restauradas. Pessoas que sabem fazer o caminho de volta. Não pessoas que têm remorso pelo erro que cometeu, mas verdadeiramente arrependidas do seu pecado e que voltam à prática das primeiras obras, que se lembram de onde caíram, se arrependam e voltem à prática das primeiras obras. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra.
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê tanta coisa, escuta tanta música, fala tanta coisa, tem tanta mensagem rolando por aí, mas eu quero dizer para você, nunca foi tão necessário que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, que gastemos tempo com a palavra de Deus, que gastemos tempo em oração, em jejum, em consagração. Não em posts e coisas que você escreve e fala para ter seguidores, ou para ter likes, ou para buscar o sucesso, para buscar a fama, não. Sermos cheios do Espírito Santo para ganhar os que estão de fora. As pessoas que estão fora não vão ser convencidas por uma mensagem que é para dentro do aquário. O Espírito Santo, os frutos do Espírito. Se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar em você uma nova mensagem. Você vai ser a mensagem. Você é a Bíblia da sua casa. Você é a Bíblia da sua família. O Espírito Santo sabe o que a sua família precisa ouvir e ele vai contar com você. Você vai ser uma opção para o reino de Deus na terra. Esse é o nosso tempo. É joio ou é trigo? É o Espírito Santo ou não é? Não é o que Deus vai me dar, é o que Ele vai fazer em mim. É o que Ele vai me tornar. É eu ser uma opção para o reino de Deus na terra. É como o Senhor vai me usar. Eu estou aqui na minha casa, a gente está fazendo uma reforma, então vem um profissional e ele usa um instrumento para instalar a luz. O importante é a luz, não é um instrumento. Entende? O importante é o efeito que a luz vai gerar, não é o instrumento. Depois que ele usa o instrumento, ele guarda o instrumento e acabou. A luz continua brilhando. Nós somos um instrumento. O Senhor tem nos revelado isso nesses dias. Você é o instrumento de Deus. Mas você tem que estar afiado. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar em funcionamento. Não é usar as suas ideias, não é usar a maneira que você pensa, as estratégias naturais, coisas que o homem te ensina, não. É usar o Espírito Santo, é ser cheio da glória do Espírito Santo de Deus. Nunca. Olha, irmão, veja só. As coisas que a gente está falando aí, tá correto. Veja só. Veja só. Ser cheio do Espírito Santo. Você viu a moça falando que sabia que o povo estava indo para aquele evento, para a igreja, não por causa do Espírito Santo, mas sim por causa de um pregador, de uma pregadora. Infelizmente, hoje, a estratégia que muitas igrejas têm usado para trazer pessoas não é a palavra de Deus. Não. Não. Paulo diz assim, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, me fiz forte para ganhar os fortes. Não é. As estratégias de hoje é uma estratégia completamente diferente do verdadeiro evangelho de Cristo. Para eles, o Espírito Santo, a palavra de Deus, não é o suficiente para atrair pessoas para dentro da igreja. Então, eles vão fazer o quê? Eu vou alimentar o povo do que ele quer. Ele gosta de quem? Quem é o melhor cantor gospel? Qual é o melhor pregador gospel? Chamar eles lá e coloco dentro da igreja, o povo vai vir. O povo vai vir daquela multidão que vem, alguns vai ficar congregando aqui na igreja, então eu já estou tranquilo ali. Infelizmente está desse jeito. Não é mais através da palavra de Deus. Quem convence o ser humano, o homem, do pecado é o Espírito Santo de Deus. Todos nós sabemos disso. Então, o povo tem que vir até Cristo através da sua palavra. O povo seguia Jesus através da palavra que ele pregava. Você vê que teve um momento que Jesus deu um sermão tão duro que o povo correu tudinho. Correu. Mas você pode correr para onde for. Vida eterna só tem em Cristo. Salvação só tem em Jesus. Cada dia mais, cada igreja prega o seu próprio Deus. Não generalizando aqui, vocês me entendem. Eles não oram a Deus para Deus trazer pessoas para ouvir o verdadeiro evangelho, não. Eles não oram. Ele vai fazer o quê? Usa as estratégias como um show, como o povo do mundo. O povo do mundo tem um barzinho ali que ele vai colocar uma pessoa para tocar. Ele vai procurar uma pessoa boa, que o povo gosta, para colocar ali. Se tem um show, ele vai procurar com uma banda boa, cantor bom para trazer, para atrair pessoas, porque se ele botar outro, o povo não vai. A mesma coisa, a igreja está indo no mesmo caminho. Você vê que esses abençoados gospel aí entra rapidinho. Dentro de 2, 3 anos consegue um patrimônio. Fica dentro da igreja infiltrado, com 2 ou 3 anos consegue seu patrimônio. Aí diz, quero mais não, vai sair. Está com a vida feita. Está com a vida feita rapidinho, através de quê? Do evangelho de Deus, da adoração e de dízimo e oferta dos irmãos. E outra, vou dizer para você, está se cumprindo o que está na palavra, meu irmão. Não tem como resolver isso, não. Não tem jeito, não.
O que podemos fazer é abrir os olhos de pessoas, de algumas pessoas. Outras não vão querer saber de nada. Outras não vão querer voltar atrás, não, vão continuar assim. Porque a ganância, a ambição já entrou dentro do coração. Então eles amam mais o dinheiro do que a Cristo. Não tem como voltar atrás mais, meu irmão. Só se for um milagre muito grande de Deus, só se arrepender. Uma pessoa que ganha, que nem eu falo sempre aqui, eu estou batendo nessa treca aqui essa semana, uma pessoa que ganha 40, 50 mil em uma hora, vai querer voltar atrás para receber 1.200 por mês, vai? Ai, meu Deus. Vamos continuar aí com o Thales aí. Vai lá, Thales. Foi tão necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, cantores cheios do Espírito Santo, pastores cheios do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, membros cheios do Espírito Santo, levitas cheios do Espírito Santo, músicos cheios do Espírito Santo. Não cantar coisas, refrões que as pessoas vão cantar e vão continuar com a mesma vida, mas baixar do céu canções do Espírito que mudem e transformem os corações. Para ser cheio do Espírito Santo, primeiro tem que parar de cobrar para pregar, né? Tem que parar. Tem que parar. Aí sim, as coisas vão começar a mudar. Tem que primeiro parar com isso, né? Nossas músicas humanas não podem quebrar as barreiras que Satanás tem colocado. A gente vai cantar, a gente vai chorar, a gente vai levantar as mãos e não vai acontecer nada. O mundo precisa ser transformado por pessoas cheias do Espírito Santo. Esse é o avivamento. Famílias comprometidas. Gere dentro da sua casa um ambiente para o Espírito Santo. Viva a verdade da palavra de Deus dentro da sua casa. É isso aí. Olha, meu irmão. Ei, olhe. A igreja começa dentro da sua casa, viu? Isso aí. Seja cheio da verdade do Espírito Santo. Cultive a palavra nos seus filhos. Cultive a verdade nos seus filhos. Viva a glória de Deus sobre a sua vida. Receba mapas e desenhos celestiais e depois sai para transformar o mundo. Não é o contrário. O mundo não será transformado por pessoas performáticas que fazem coisas em nome de Deus. O mundo será transformado por pessoas que não são almáticas, mas são cheias do Espírito Santo. Dizer aqui para você, viu, irmão? Antes de querer transformar o mundo, transforma a sua vida mesmo, viu? Porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Infelizmente, eu e você não vamos conseguir transformar o mundo. Mas se cada pessoa se transformar a si mesmo, já vai ser bom, viu? Já vai ser uma maravilha. Já vai ser uma maravilha. Aquele que rouba, parar de roubar. Menos um ladrão no mundo. Aquele que engana, parar de enganar. Menos um enganador no mundo. Muitas vezes, meu irmão, a gente tenta aqui, e muitas vezes lá atrás eu pensei que eu podia mudar muitas coisas. Mas quando eu abro a palavra de Deus e vejo o que Deus fala, que o amor de muitos enfriarão, iriam apostatar da fé, faria de vós negócios, comércio, ia seguir por esse caminho, atrás de riqueza tudinho. Você vê, meu irmão, se você conseguir abrir, você trazendo a verdade, para as pessoas, abrir os olhos de pessoas aí, 1, 2, 3, já valeu a pena seu trabalho, não é? E se cada pessoa colocar assim, eu vou parar de fazer isso aqui que eu estou fazendo não é certo, então eu vou parar. Cada pessoa conseguir mudar a si mesmo, primeiramente Deus te dá força para tu conseguir mudar você mesmo. Porque como é que eu vou mudar o mundo que eu mesmo não cobro 20, 30 mil para pregar? Vou mudar o quê? Vou mudar o quê? Cobro 70, 80 mil para louvar, para fazer um show. Como é que eu vou mudar o quê? Não, vou fazer discípulos também daquele jeito. Fazer discípulo daquele jeito. Muitos pregadores aí, muitas pessoas veem o cachê que ele cobra e se espelham ali. Não, isso aqui é o caminho. Então eu vou nesse mesmo caminho que eu vou conseguir também o que ele tem. Quero essa casa de luxo, eu quero esse carrão. As pessoas têm que aprender a colocar o reino do céu em primeiro lugar na vida delas e deixar dessa ganância, dessa ambição, meu irmão. Porque a gente parte e fica tudo aí. É bom a gente trabalhar, pedir forças a Deus para eu e você conseguir nossos sonhos, nossos objetivos, na honestidade, sem mentir, sem precisar enganar ninguém, sem precisar passar a perna em ninguém. Aí é maravilhoso. Eu digo a você, irmão, o mundo você não consegue mudar, não. Mas você mesmo, pedindo forças a Deus, você consegue ser transformado.
Você consegue parar de fazer coisas erradas, de viver no engano, na mentira. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais. Então você já está, né, fazendo algo maravilhoso para você e para a humanidade também. Porque o cara, quando para de roubar, está ajudando ele a si mesmo e a outras pessoas. Ele já não vai roubar mais ninguém, né? Porque o que a gente vê aí cada dia pior. E sabe o que a palavra diz? Coisas piores virão, viu? Coisas piores virão. Governadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de mais likes. Nós não precisamos de mais visualizações. Nós não precisamos ser vistos. Nós não precisamos estar correndo atrás de pessoas que nos sigam para sermos reconhecidos pelos homens. Nós precisamos manifestar a glória de Deus no mundo através da nossa história. Por isso se esconda, se enche de Deus, busca o Senhor. O mundo tem uma estratégia, Deus tem outra. As pessoas vão te empurrar para um lado, Deus vai te empurrar para o outro. A mente do homem... Thales, ganhou um bom dinheirinho também no gospel, né? Ganhou um bom dinheirinho. Empurra o homem para longe de Deus. Vão te ensinar um monte de estratégias para sua carreira, para o seu ministério pastoral ou seu ministério de música. Mas a verdade é, se você quiser fazer as coisas, não em nome de Deus, mas as coisas que Ele tem, você precisa se esvaziar de você, se esvaziar dessas estratégias, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, falar com Deus em secreto, e o Deus que te ouve em secreto vai te promover. Sabe, esse é o tempo. Eu oro no nome de Yeshua, no nome de Jesus, que o Senhor levante aqueles que são dele, os verdadeiros adoradores, que adoram não só em espírito, mas na verdade. A verdade. Você conhece a verdade e a verdade liberta. O mundo precisa ser liberto e nós não vamos libertar o mundo batendo boca com o mundo. Esquece, irmão. Esquece. Você vai bater boca com o mundo e você vai ser atropelado pelo mundo. Jesus não batia boca com o mundo. Jesus era a verdade presente de Deus. A mensagem que ele trazia era mais poderosa que o mundo. A força que estava dentro dele era mais poderosa que a força do mundo. E ainda que eles matassem, não poderia ser morto, porque era a verdade presente de Deus, e aquilo que é verdade presente de Deus não pode ser morto. Por isso que a mensagem está aí até hoje. Eu oro que nós sejamos cheios da glória do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que o Senhor te leve no destino que Ele tem. Às vezes o destino que Ele tem não é o destino que você tem. E vou te dizer, às vezes o destino que Ele tem vai ser um destino que as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, olha lá, tadinho do fulano, né? É melhor ser tadinho para as pessoas, mas ser aprovado pelo reino de Deus. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa de like de ninguém. Você não precisa de comentário de ninguém. Você não precisa de curtida de ninguém. Você não precisa de posição de ninguém. Você precisa estar alinhado com a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai corrigir, ele vai abençoar o seu casamento, seu relacionamento, sua vida profissional. Ele vai te dar o recurso que você precisa. Você não precisa de dinheiro. Você precisa que o favor do Espírito Santo esteja sobre você. Se o favor do Espírito Santo estiver sobre você, se você estiver alinhado com aquilo que Deus tem sobre você, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará, mas deixa que Ele seja o seu pastor. Despindo-nos de toda a velha natureza, tirando a nossa velha natureza, avançando em coisas que nós necessitamos avançar, crescendo em coisas que nós precisamos crescer, soltando coisas que nós precisamos soltar. Sucesso não é sinal da aprovação de Deus para o ministério de ninguém. Nem like, nem curtida, nem visualização. Viu, irmão? Olha, veja só. Muitas pessoas, muitos aí acham que Deus está no negócio porque está tendo muita curtida, muita visualização. Eu postei um vídeo, teve, vamos colocar aqui, 1 milhão de visualização. Então Deus está nesse negócio. Muitas pessoas têm isso na cabeça dela. Se aquele canal ali tem milhões de inscritos, de um pastor, é porque ele está pregando o verdadeiro evangelho. E se aquele tem 10, 5 inscritos, é porque não é de Deus não, por isso que não cresceu. Irmão, não julgue o livro pela capa. A Bíblia diz que os falsos profetas enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. Não é porque uma pessoa tem bilhões de inscritos que ela está sendo aprovada por Deus, não. Que ela é aprovada por Deus, não. Porque quantos seguidores Anitta tem?
Algumas atitudes de Anitta, Deus aprova. Quantos seguidores Xuxa tem? Quantos? E Xuxa falou até, meu irmão, de querer mudar a Bíblia. Veja que situação. Deus aprova isso? Quantidade não é qualidade. Vamos lá. Tem nada disso. Estou falando de internet, mas em qualquer área da sua vida. Ganhar muito dinheiro não significa que Deus está com você. Se você está sendo bem sucedido, não significa que Deus está com você. Você pode ter muito e Deus está longe de você. E você pensar que Deus está te dando. E talvez isso que você está tendo está te afastando do propósito original de Deus. Quem está te falando? Quem tem experiência e já viveu. Talvez as coisas que você está dizendo que Deus está te dando estão... O que ele viveu aí, viu? O que ele viveu, a soberba dele ali. Espero que ele tenha aprendido em nome de Jesus Cristo. De você o propósito e o projeto original do Espírito Santo que você sabe que você tem que cumprir. Se você for refém de dar uma resposta para as pessoas e de provar para as pessoas que você tem que ser, tem que chegar e tem que avançar e tem que ser grande e tem que não sei o que, não sei o que, se você for refém disso, você vai perder o propósito de Deus. Porque às vezes a grandeza de Deus não é a grandeza dos homens. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então é o seguinte, irmão, vamos para cima, vamos buscar o Senhor, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Deus está mudando, e eu acredito que, assim, não Deus está mudando, Deus está mudando uma chave no céu, pum, pum. Agora é o tempo dos verdadeiros, os verdadeiros. Tudo aquilo que não é verdadeiro vai cair nessa temporada, vai cair. Tudo aquilo que não é verdadeiro vai cair e já começou. Já começou. Os verdadeiros vão começar a surgir. Os que estão escondidos, os que estão buscando o Senhor, os que estão gerando coisas novas em Deus, os que estão buscando uma nova mensagem em Deus. Se você vai pregar, sente-se, busque o Senhor e ouça o que o Espírito Santo de Deus quer dizer. Não saia falando groselha, não saia buscando informações nem frases de efeito. Frases de efeito não mudam ninguém. O que muda é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, sejam cheios do Espírito Santo na sua música, sejam cheios do Espírito Santo na sua pregação, seja cheio do Espírito Santo na sua maneira de viver, seja cheio do Espírito Santo no seu trabalho, deixando nhenhenhen e mimimi, deixando dores, deixa de ficar lambendo ferida, perdoa quem você tem que perdoar, se revista do Evangelho, se revista do poder de Deus, se revista da unção de Deus, volte para o primeiro amor, volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar, volte a chorar, volte a clamar, volte para o centro da vontade de Deus, arranque do seu coração toda dúvida agora. Porque o fulano me chamou para fazer um negócio, mas isso aí não é de Deus, não, mas você sabe o que é, né? É a minha necessidade. Quem está na presença de Deus é livre de necessidades, porque o Senhor é o nosso sustento, Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ele é o Senhor, a verdade dele reina, Ele não deixa faltar, aleluia. Desde o nascer do sol até o poente, exaltai o nome do Senhor. Esse é o nosso tempo, igreja. Vamos para cima, igreja. Vamos para cima, igreja. Meus amados, veja só. Veja só uma colocação que eu vou colocar aqui para vocês. Vou explicar para vocês uma coisa. Isso é uma garrafa, não é uma garrafa? É uma garrafa. Se meu filho nascer hoje, eu ensinar ele que isso aqui é um prato. Filho, isso é um prato, viu, filho? Isso é um prato. Eu ensinei meu filho que isso é um prato. O meu filho, quando ter o filho dele, ele vai ensinar ele que isso é um prato. E assim sucessivamente, de geração em geração, ensinando que isso é um prato, mas isso é uma garrafa. Mas a raiz já veio errado. Eu ensinei errado para o meu filho. E meu filho passa errado para um, para outro, para outro. E outra, eu também aprendi errado. Já passei o que eu aprendi. A mesma coisa é a palavra de Deus. Jesus deixou uma palavra e disse, ide e pregar o evangelho. Nisso aí, nesse caminho, muitos homens viram que poderiam mudar a palavra de Deus para aquilo que ele quer, para benefício próprio. Sempre existiu os falsos profetas. Então você começa a fazer o quê? Pregar o evangelho distorcido, um evangelho errado. E nisso você vai passando para um, para outro, para um, para outro. Quantas pessoas hoje em dia pegam o evangelho da prosperidade? Jesus pregou esse evangelho? Não.
Mas as pessoas vão aprendendo. E muitas pessoas, quando vê outra com sucesso, diz ela está ali porque foi Deus. Eu já vi muitas pessoas abrir. Olha, se tal igreja está crescendo é porque Deus está lá. Não, se ali tem milagres ali é porque Deus está lá. E a palavra de Deus diz que os falsos profetas farão sinais e maravilhas. Foram pedir um sinal a Jesus. Jesus disse, eu não vou dar sinal nenhum a vocês, a não ser o de Jonas. Não vou fazer sinal nenhum. Você tem que acreditar em Cristo é pelo que ele é, não pelos sinais. Eu tenho que ver sinal. Aí a pessoa que vive atrás de sinal, peraí, tem uma pessoa ali que a barriga dela estava grande e o pastor botou a mão e murchou. Então Deus está ali. Você não tem que ir atrás de sinais, não. Todo aquele que anda atrás de sinais vai ser enganado. Agora, aquele que procura Cristo, viver na presença de Deus, caminha procurando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque muitas pessoas ainda vivem no evangelho falso da prosperidade. Por quê? Porque não conheceram a verdade ainda. Eu vivia também. Mas num dia que eu comecei a ler a palavra, comecei a pesquisar, buscar, eu pulei logo fora. Porque eu vi que não é o caminho que agrada a Deus, que nem vários pastores de igrejas aí que pregam prosperidade saíram de lá. E hoje em dia denuncia lá. Denuncia. Para as pessoas abrir os olhos. Para as pessoas abrir os olhos. Mas tem pessoas que não querem saber. Ela quer viver a vida dela aqui, pronto, final. Ela nem se preocupa com a salvação. E eu quero saber de nada. Eu quero ter minha mansão, comer do bom e do melhor, depois que eu morrer, que se dane. Muitos até falam assim. Entendeu? Eu vivi no meio de tudo. Vivi no meio de pastores e eu vi tudo que acontecia. Eu disse, não dá para mim desse jeito. Eu prefiro ir para uma igrejinha simplesinha num bairro, louvar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus e depois ir embora para minha casa. Tem igrejas ainda, igreja perfeita, só no céu. Tem igrejas ainda que se preocupam em pregar o verdadeiro evangelho. Mas tem igreja que prega contra o próprio ensino da palavra de Deus. Que você não deve estudar a Bíblia, que você não tem que acreditar na revelação que os homens de Deus lá estão tendo. Deus me deu um sonho ontem, é isso. E desse jeito ele vai manipulando as pessoas para fazer o que ele quer. Né? O que é que vocês acham aí da fala de Thales Roberto? Muitas coisas eu concordo com ele, viu, irmão? Thales Roberto se equivocou em algumas coisas que ele falou lá atrás. Tal. Espero que ele tenha aprendido, né? Espero que ele tenha aprendido, que se sentiu o máximo. Espero que ele tenha aprendido aí com tudo que ele passou, né? Com tudo que ele passou. Porque depois daquilo ali, daquela fala dele, você vê que ele... Muito mal se fala em Thales Roberto hoje em dia, né? Mas o que você acha? Dê sua opinião, viu? Deixa eu lembrar para você aqui que eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Cristo, viu? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Às 21 horas tem live aqui no canal, viu? Te convido, 21 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus.